Está começando mais uma edição do Hora Extra e nesse programa você confere as seguintes notícias. Fatores psicossociais de risco no trabalho podem afetar a produtividade do trabalhador. Programa de valorização da magistratura é lançado em Goiânia. E o trabalho indígena é o assunto abordado no bloco de entrevistas. Os fatores psicossociais no trabalho têm sido mais intensivamente estudados desde os anos 60, principalmente com a chegada das novas tecnologias e sistemas de produção. Veja a reportagem. O processo de reestruturação produtiva demonstra que, no momento, vive-se o que se pode denominar de terceira revolução industrial. Nos países industrializados, têm ocorrido intensas inovações tecnológicas que trouxeram novas formas de risco que podem afetar negativamente a saúde e a segurança dos trabalhadores. Para os especialistas, a maior urgência de produtividade associada à redução contínua do número de trabalhadores, além de expectativas irrealizáveis e relações de trabalho tensas e precárias, podem gerar tensão, fadiga e esgotamento profissional, constituindo-se em fatores psicossociais responsáveis por situações de estresse relacionado ao trabalho. Segundo a administradora de empresas, especialista em gestão de pessoas, Cristiane Machado, os riscos psicossociais podem ser físicos ou psicológicos. O que são os fatores psicossociais no ambiente de trabalho? São aqueles fatores que a gente pode considerar como físicos, né, e psicológicos, tanto quanto o ambiente interno quanto o externo, que provocam, né, alguma insatisfação pessoal ou profissional. E esses riscos psicossociais podem interferir mais que os fatores físicos no desempenho do profissional? Com certeza, né? Uma pessoa que não está satisfeita com, por exemplo, com aquela função que ela desempenha profissionalmente, ela fica insatisfeita e isso pode gerar, né, fatores tanto físicos como psicossociais, né, gerando aí as chamadas doenças do trabalho, né, como uma depressão, um burnout que está sendo muito, né, diagnosticado hoje nos profissionais. A empresa também sai perdendo. O que as empresas têm feito para prevenir esses riscos psicossociais no ambiente de trabalho? Olha, Fabíola, é uma série de fatores, né, que as empresas elas podem cuidar, né? Várias características podem ser observadas aí, principalmente o ambiente de trabalho, né, as chamadas condições de trabalho, né, hoje chamado como qualidade de vida no trabalho. Né? Então, quando a empresa ela observa isso, normalmente através de pesquisas, né, de clima organizacional, e aí são feitos grupos, né, de treinamento, desenvolvimento. Muitas empresas ela têm psicólogos para poder auxiliar nisso daí, terapias em grupos, né, técnicas em dinâmicas de grupo, tudo isso daí para poder auxiliar na melhoria, né, do trabalhador. O que fazer para reduzir os riscos dos fatores psicossociais no ambiente de trabalho? Reduzir a monotonia das tarefas quando apropriado, estipular qual a sobrecarga de trabalho razoável, prazos e demandas, estabelecer uma boa comunicação e reportar problemas, encorajar a equipe de trabalho, monitorar e controlar o trabalho em turnos ou de horas extras e proporcionar treinamento adequado. O programa do Conselho Nacional de Justiça, Juiz Valorizado, Justiça Completa, reuniu magistrados das diferentes esferas do Judiciário em Goiás. Magistrados das diversas esferas, seja estadual, trabalhista, federal, eleitoral e militar, participaram em Goiás de mais um encontro do programa Valorização, Juiz Valorizado, Justiça Completa, lançado pelo Conselho Nacional de Justiça. O objetivo do programa é identificar quais os principais anseios da magistratura
E o que fazer para ampliar a participação social do juiz? O juiz e conselheiro do CNJ, José Lúcio Munhoz, fez a apresentação do programa de valorização da magistratura. O encontro aconteceu na sede da Asmego, em Goiânia. Quais os principais anseios da magistratura hoje? Olha, o juiz, desde o seu ingresso na magistratura, desde a sua ambição de se transformar magistrado, de ser juiz, ele quer fazer justiça. Ele quer contribuir com a sociedade, ele quer contribuir com o jurisdicionado, ele quer ver o direito sendo aplicado adequadamente. Só que hoje ele se depara com carência estrutural para realizar essa tarefa, ele se depara com problemas de mão de obra, ele é sobrecarregado de trabalho, com muitos processos, muitas demandas, com responsabilidades que não seriam dele, com culpas sendo atribuídas a ele por circunstâncias às quais ele não contribui, não é? Então, assim, nós temos que buscar mecanismos de que o profissional seja feliz atuando como magistrado, que ele possa, com essa sua felicidade, nesse exercício da jurisdição, levar o direito e levar a justiça ao cidadão que se socorre do Poder Judiciário. Participaram do encontro representantes das diversas esferas do Judiciário em Goiás. Para o presidente do Tribunal Regional do Trabalho, da 18ª Região, o magistrado deve cumprir bem o seu dever, garantindo o respeito da população. Nós ansiamos por respeito e por valorização. Isso é fora de dúvida. Valorização em todos os sentidos. Valorização social, valorização e reconhecimento por parte dos outros poderes, muito especialmente do Executivo e do Legislativo. E respeito e consideração dentro da própria estrutura do Judiciário. Muito disso está ao nosso próprio alcance. Muito disso cabe a nós mesmos conquistar. Nós podemos conquistar mais respeito e valorização em relação à sociedade, em relação aos outros poderes, antes de mais nada, cumprindo os nossos deveres. Cumprindo os nossos deveres com firmeza, com exatidão, com correção, sabendo e mantendo sempre em mente que justiça tardia é injustiça. Portanto, precisamos nos empenhar para produzir as nossas decisões, para proferir as nossas decisões no prazo esperado, com conhecimento, com profundidade, com dedicação, com respeito aos jurisdicionados. Precisamos também devotar e nos dedicar ao respeito mútuo entre nós, porque isso também nos valoriza. O nome desse programa do CNJ, que é chamado de Programa de Valorização, ele já mostra um dos principais anseios, que é realmente o reconhecimento da sociedade. Então nós precisamos realmente de uma melhor estrutura, uma melhor capacitação dos seus juízes e de uma valorização efetiva, né, que se dá pelo reconhecimento do nosso trabalho, pelo destaque aos pontos positivos da nossa atuação. Nós temos tantas coisas que nós fazemos no dia a dia, tantos programas voluntários que são oferecidos à sociedade, mas que infelizmente não têm sido realçados pela imprensa e não têm sido conhecidos pela sociedade geral. Então acho que o nosso desejo é esse, de realmente ser reconhecido pelo que nós temos de bom, que é com certeza a maior parte do nosso trabalho. O programa já passou pelas regiões Sul e Sudeste, sendo que o encontro em Goiânia representou a reunião dos juízes do Centro-Oeste. Na sequência, serão realizados encontros nas regiões Norte e Nordeste, completando a primeira fase do programa. E no próximo bloco, o especialista em direito público, Jorge Luiz Machado, fala sobre o direito à diferença no trabalho dos povos indígenas. Veja a seguir. No programa de hoje, vamos abordar o direito à diferença no trabalho dos povos indígenas e as dificuldades originadas pela assimilação e integração forçada impostas aos índios brasileiros que os impeliram a buscar trabalho assalariado fora de suas aldeias. A ruptura social e a desestruturação cultural
também levaram à exploração do trabalho infantil indígena e à submissão dos índios ao trabalho em situação análoga à de escravos. Sobre o assunto, nós conversamos agora com Jorge Luiz Machado, que é diretor da Secretaria de Gestão de Pessoas do TRT da 18ª Região e doutorando em Direito pela Universidade de Buenos Aires. Jorge, a Constituição de 88 ignora o direito à diferença dos povos indígenas ao proclamar que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza? Olha, Márcia, a Constituição Federal ela é redigida de tal forma a transmitir para os cidadãos uma segurança quanto aos direitos que são elencados ali. De certa forma, a pessoa lê que ela tem direitos à moradia, saúde, educação, mas não basta que esteja escrito ali para que a pessoa passe a ter esses direitos. Existe uma série de outras normas que permitem uma restrição de certos direitos que são apreendidos. No caso, então, o direito à diferença, né, das nações indígenas teria de ter uma legislação complementar? Ela tem uma legislação complementar bastante vasta. A legislação, aparentemente, demonstra ainda outros direitos, mas quando nós verificamos que esses direitos são restritos de tal forma que eles não conseguem alcançar aquilo que a Constituição apresenta, isso é um obstáculo que nós temos verificado e é o que é apresentado nesse trabalho. Quais são as consequências desse nivelamento imposto pela legislação geral, por exemplo, a própria Constituição? Olha, as normas em geral, as normas de forma bastante genérica, a ciência como um todo, ela é feita com regras gerais e abstratas. Essas regras, muitas vezes, deixam de observar que a subjetividade humana necessita ser verificada com mais atenção. No caso do indígena, o indígena ele tem peculiaridades culturais e diversas outras ordens que implicam numa necessidade, uma verificação antes de para quem está sendo feita essa norma. Em seu artigo, que compõe a obra Temas do Direito do Trabalho Contemporâneo, lançada recentemente pela editora Juruá, você fala sobre a situação do indígena no Brasil. O fato de os índios buscarem trabalho fora de suas aldeias gerou consequências ainda mais graves com relação à exploração do trabalho infantil do indígena e também da submissão a ambientes de trabalho degradante. O Brasil não dispõe de uma lei trabalhista protetiva dos povos indígenas, do índio? Ela tem normas bastante específicas, mas não é tão simples de serem aplicadas. Olha como é que funciona na prática. Os nossos indígenas hoje, para ajuizarem uma ação trabalhista, necessitam de que um representante da FUNAI ou do Ministério do Trabalho o acompanhe, o assista nessa tarefa que é apresentar o seu pretenso direito na Justiça. Só que hoje, pouco mais de 38 pessoas na FUNAI representam os direitos indígenas. Em todo o país? Em todo o país. E na macro-região de Dourados, onde foi feita essa pesquisa, esse trabalho que nós colocamos, apenas 2 representantes do Ministério Público cuidam de milhares de indígenas. É como se os indígenas quisessem, ou caso queiram, ingressar aos umbrais da Justiça, tenham que estar lado a lado com um desses representantes. E se eles não estiverem, é considerada a ação dele como se não tivesse um resultado efetivo. Ele vai ser considerado que carece uma determinada condição para a ação. Ou ele aguarda que uma dessas pessoas, um desses sujeitos processuais, o acompanhe, e muitas vezes perde o prazo para ajuizar a ação, ou ele comparece à Justiça sem esse requisito essencial, e também com isso não consegue alcançar os objetivos da sua demanda, o bem da vida que ele postula. Horas extras, descanso semanal remunerado e daí por diante. Você poderia citar para nós aqui alguns exemplos dessas condições a que são submetidos os trabalhadores indígenas?
Pois é, pesquisando o assunto, nós verificamos alguns casos bastante emblemáticos. Um deles, de um trabalhador indígena que foi levado da sua tribo, geralmente é assim, chega-se a uma tribo indígena para a contratação de um grupo de trabalhadores, ali é apresentado uma série de direitos que seriam interessantes para esses indígenas, eles são levados, muitas vezes de forma inadequada, até o local do trabalho. No caso que nós vimos, seria a plantação de cana-de-açúcar e colheita de cana-de-açúcar, a vários quilômetros da aldeia, com uma cultura completamente diferente daquela que ele está acostumado, com uma língua diferenciada, e ali eles vão executar os seus trabalhos. Ocorre que muitas vezes esses trabalhadores já chegam adoecidos nesses locais, devido a vários dias de locomoção até os locais onde prestarão os serviços. Existe um caso, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, em que o empregado chegou adoecido no local e foi dispensado naquele local. Ele demorou 18 dias de caminhada para retornar até a sua aldeia e adoecido. Imagina uma situação tão degradante como essa, é muito próxima ao que faziam com escravos ou outras situações análogas e que o Brasil já conhece há muito tempo. Certo. Nós vamos para o rápido intervalo e voltamos já. Hoje falando sobre o trabalhador indígena. Não saia daí. Nós estamos de volta com o nosso quadro de entrevistas, hoje conversando com Jorge Luiz Machado, que é doutorando em Direito pela Universidade de Buenos Aires, sobre o trabalho do indígena brasileiro. Jorge, no bloco anterior você mencionou uma situação que o trabalhador indígena é submetido, principalmente nas plantações de cana-de-açúcar. E o trabalho infantil, também encontrado nesses locais do indígena? Também. São diversos os casos que são narrados, a jurisprudência é farta nesse sentido. Relembra, de certa forma, aquele trabalho apresentado pelo professor Villeneuve, um professor da área que foge ao direito, é um médico, e ele encontrava no início do século XIX, no meio do século XIX, trabalhadores entre 8, 10 anos de idade e que tinham situações tão degradantes que geralmente não conseguiam sobreviver até os 14 anos de idade. Então, o trabalhador indígena é um trabalhador que merece uma atenção especial do Estado. O trabalhador indígena, muito jovem, colocado em situações tão difíceis quanto essas, merece uma situação ainda mais importante, de maior prevenção e de integração, de atuação do Estado. Se para ajuizar uma ação, esse trabalhador indígena precisa ser assistido para a contratação, não deveria ter essa mesma assistência? Ele, de certa forma, até tem assistência, ou seja, o Ministério Público do Trabalho e a FUNAI têm feito um trabalho interessante, preventivo, para que haja uma contratação num formato especial, para que esses direitos garantidos pela Constituição e garantidos pela legislação trabalhista sejam entregues também ao indígena. É muito importante, é um princípio fundamental, que o trabalhador tenha os seus direitos garantidos, porque há uma irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas. Ele não pode dizer, olha, eu não quero um direito. Ele tem esse direito e deve receber esse direito. Então, o Estado tem que estar pronto para garantir uma contratação perfeita, com o entendimento perfeito do que está sendo contratado, também para que fiscalize o trabalho executado, para que seja de forma digna. Acompanhamento dessa atividade. E, além disso, quando ele terminar ou quando quiser buscar o Estado para garantir os seus direitos, que o Estado também esteja junto com ele, o assistindo, para apresentar, sim, a ele o que é o direito e entregar o bem da vida que ele postula. Você mencionou no seu artigo que uma saída para a contratação do indígena seria a contratação por equipe. Como funcionaria isso? A contratação por equipe é uma contratação bastante interessante. Ela busca que a cultura desses povos, que a história, que a forma de vida, a alimentação, sejam de certa forma preservados. Levar um indígena, 2 indígenas e integrá-lo com outros grupos de não indígenas pode causar problemas muito graves.
porque há situações muito especiais. Eu costumo até contar uma história. Uma vez eu estava indo para o Rio de Janeiro, havia uma manifestação de indígenas que estavam indo para Brasília e entraram 2 índios no banheiro masculino. Nenhuma pessoa que estava ali dentro, estava lotado, ficou durante muito tempo. Quase todos saíram imediatamente. Há um preconceito natural para a realidade indígena. A ideia de indígena é que o indígena seja indolente, que o indígena não esteja preparado para viver de forma aculturada, que ele é preguiçoso, que ele não trabalha. E que muitas vezes não é a realidade. Ele tem uma cultura própria. Então a contratação em equipe, ela visa preservar essa cultura. Como é que se faz isso? Contrata-se uma média de até 60 trabalhadores indígenas. Entre eles há um cabeçante, que é como se fosse o chefe dessa equipe, um cozinheiro que vai fazer uma alimentação adequada ao que eles sempre se alimentaram, que é muito diferente da forma de alimentação daqui, e aí há uma preservação dessa cultura, da religião, da alimentação, dos costumes indígenas. Eles têm o direito de ser diferentes, de agirem de forma diferente e de serem qualificados e atentos como tais. O contrato de trabalho do indígena, ele contém cláusulas especiais protetivas? Olha, o contrato de trabalho indígena é o mesmo contrato de trabalho que os demais trabalhadores. Essa é o que a norma diz. Existe um incremento para isso, apresentado geralmente pelo Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, em que é uma forma de dar maior publicidade a esses atos, para que haja uma transparência não só para o empregado, mas para o empregador também. Então, olha, o contrato ele deve ser escrito. É muito importante que ele receba em espécie. Um cheque numa tribo indígena não ia ter um resultado razoável. É muito interessante que ele receba por tarefa, porque ele compreende melhor que ele trabalhou daquela forma e aí teria uma retribuição desse trabalho de uma forma muito mais objetiva, desde que garantida o piso daquela categoria, que também é muito importante. São uma série de detalhes que são colocados, inclusive o contrato de equipe, como nós falamos antes, para que haja uma garantia de que os direitos fundamentais sejam de fato apresentados e entregues ao trabalhador indígena. Você comentou no bloco anterior sobre a prescrição do direito do indígena entrar com ação, com a reclamatória trabalhista, porque ele não é assistido. E às vezes, se ele vai sozinho também, ele não vai, ou não vai ter o direito reconhecido, porque não tem o direito de acionar o Estado sozinho, sem essa assistência, ou ele tem que se negar a ser índio, né, para ser um cidadão comum, mas ele também não teria talvez o conhecimento desse prazo prescricional. Falta ao judiciário uma cultura especial, um entendimento especial sobre essa questão? De certa forma, sim. Olha só. É muito difícil para alguém que não entende nem mesmo a língua que vai ser tratada no seu ambiente de trabalho, conseguir compreender a exata extensão dos direitos que ele tem. Aliás, compreender a exata extensão dos direitos é uma coisa complicada para todos nós. Mas imagine essa situação. Uma pessoa levada de uma tribo indígena, é colocado num local completamente diferente para trabalhar e apresentar ali um resultado esperado por aquele grupo que o contrata. Ele não tem certeza dos seus direitos. Mas quando ele consegue compreender, ele sabe que para buscar esses direitos, ele tem que buscar junto a uma determinada entidade chamada justiça. Para ele chegar na justiça, ele deve ir acompanhado. É um pressuposto processual, uma condição para que ele consiga o bem que ele busca, que ele esteja acompanhado de alguém do Estado. Mas não existem pessoas bastantes, assistentes bastantes, nem na FUNAI, nem no Ministério Público do Trabalho, para acompanhar ações individuais de cada um desses trabalhadores. Até porque não é a principal ação desses órgãos. Então, ele fica como se estivesse diante de uma porta, que ele chama de justiça, e ele tem que ingressar nessa porta. Mas ele só pode ingressar de braços dados com esse assistente. Caso ele entre sem o assistente, ele não vai ver reconhecido o direito. Ele vai ter o seu direito tolhido, ou seja, você tem direito a horas extras, você tem direito ao descanso semanal remunerado, você tem direito a diversos benefícios. Só que esses benefícios só são alcançados
se você os apresentar com a assistência de um determinado futuro. E são muitos trabalhadores indígenas no Brasil? São muitos, são milhares de trabalhadores indígenas e milhares de famílias que dependem desses trabalhadores indígenas. Certo. Eu conversei com Jorge Luiz Machado sobre trabalho indígena no Brasil. Jorge, muito obrigada pela sua presença aqui no Hora Extra. Obrigado a você. Obrigada. Essa edição do Hora Extra chega ao fim. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima semana. Mais informações sobre o TRT de Goiás você acompanha no Twitter e no Facebook. Na edição do Hora Extra desta semana, você vai saber as consequências dos fatores psicossociais no trabalho, que podem afetar a produtividade do trabalhador. Veja também que o CNJ lançou o programa de valorização da magistratura. Confira ainda a análise do especialista Jorge Luiz Machado sobre o trabalhador indígena e o direito à diferença. Aguardamos você.